Eu me chamo Igor e estou aqui para deixar mais este vídeo para a Igreja do Mashiach. Neste vídeo, meus irmãos, nós iremos perceber que o Zacarias capítulo 1, ele já começou a se cumprir diante dos nossos dias. Então neste vídeo nós vamos dar uma focalizada melhor no tempo espiritual em que nós estamos vivendo. Então antes de iniciar o estudo desse vídeo, eu gostaria de tratar novamente com os irmãos a questão das 10 virgens. Mateus capítulo 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. A palavra vai dizer que 5 virgens são prudentes, 5 virgens são nécias, 5 virgens carregam a lâmpada, a palavra da verdade, e por isso serão conduzidas até a presença do noivo. O casamento, ele estava marcado para acontecer às 18 horas, porque o casamento em Israel acontecia às 18 horas. Porém o noivo se atrasa, tarda, e ele vai chegar somente meia-noite. Este intervalo de tempo, meus irmãos, de 18 horas, do atraso do noivo, em que as 10 virgens que se separaram para esperar o arrebatamento estavam prontas para encontrar com o noivo, este espaço de tempo entre 18 horas e meia-noite, e simboliza o tempo entre o atraso do noivo e o arrebatamento, ele é retratado nas escrituras pelo termo noite. E é isso que eu vou estar mostrando para os irmãos dentro do capítulo 1 de Zacarias. Então, meus irmãos, quando nós entramos ali em Zacarias capítulo 1 e nós fazemos um paralelo com Ezequiel capítulo 33 e capítulo 34, nós vemos que este início de Zacarias, ele se cumpre justamente ali em 2017, 2018, 2019, 2020, quando o Atalaia estava pregando o evangelho da verdade contra o evangelho do engano, que está derramado aí no sistema religioso aí que nós conhecemos hoje. No versículo 2, o profeta vai dizer: Yahweh tem estado em extremo desgostoso com vossos pais, a igreja Tiatira, a igreja Sardes, os protestantes. Eles não completaram sua obra, ainda estão derramados com o vinho da Babilônia. E por isso, o castiçal de Sardes, ele vira o castiçal de Laodiceia, conforme já expliquei para os irmãos nos vídeos anteriores. Versículo de número 4, mas não ouviram, nem me escutaram. Acontece que no versículo 8 de Zacarias capítulo 1, ele vai se cumprir nos nossos dias, após o tardado noivo, após as 18 horas do dia profético. Entre as 18 horas e meia-noite, se cumpre o versículo 8 de Zacarias 1. E eu vou estar mostrando agora essa questão para os irmãos. Olhei de noite. O profeta aqui está falando de noite justamente porque este espaço de tempo entre o tardado noivo e o arrebatamento, entre o tardar, eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. É uma promessa feita para a igreja da última hora, é uma promessa feita para a igreja virgem, é uma promessa feita para a igreja Filadélfia. Porém, Filadélfia é constituída de 10 virgens. 5 virgens são prudentes, 5 virgens irão ao encontro do noivo, experimentarão o livramento, o arrebatamento, e serão provas vivas de que Yahweh é poderoso para salvar. Então vamos continuar aqui na leitura do verso 8. Olhei de noite, um atraso, e vi um homem montado em um cavalo vermelho. Esse cavalo vermelho, quando ele está em ação, ele significa guerras. Porém nós vamos ver aqui no versículo que ele está parado. Por que, irmão, que ele está parado? Porque quando ele está parado, ele não simboliza guerra, ele simboliza rumores de guerra. E é isso que eu vou estar mostrando para os irmãos, que esse cavalo primeiro, do versículo 8 aqui de Zacarias, ele já está parado, ele já está pronto para agir, porém ele ainda não está em ação, e ele já está indiretamente causando o calor da tribulação sobre a terra, ele está causando os rumores de guerra. E eu vou mostrar onde que ele está causando estes rumores de guerra hoje, nos dias que nós estamos vivendo, dentro das escrituras. E parava entre as murtas, preste minha atenção. Murta é uma planta da família Mirtácea, é uma planta que tem sua origem no norte da África, no sudoeste da Europa, Turquia, Marrocos, Líbia, os países xiitas. Preste bem atenção que este cavaleiro, ele está parado justamente nestes países que pertencem à religião islâmica xiita. Aí o versículo vai continuar falando:
e parava entre as murtas que estavam na profundeza, na Bíblia Almeida. Mas se você for para a Bíblia Jerusalém, ela está melhor traduzida. Não vai dizer que estavam na profundeza não, que as raízes da murta estavam na profundeza não. Lá vai dizer que estavam num vale profundo. Irmão, o que é vale nas escrituras? Vale, meus irmãos, simboliza morte espiritual. Por isso que vai ter lá em Ezequiel o vale dos ossos secos, morte espiritual. Israel estava morto espiritualmente. Por isso que lá nos evangelhos de Alcha vai pregar e vai falar do Geena, do vale do Inom, onde o lixo de Israel era jogado e incinerado como símbolo da morte espiritual, do lago de fogo. Por isso que Davi, no Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Então vale nas escrituras simboliza uma morte, e uma morte espiritual. Estas murtas, estas plantas, elas estão com suas raízes, elas estão fincadas no vale da morte espiritual. Aí eu pergunto para os irmãos, o que é símbolo de morte espiritual na Turquia, no norte da África, naqueles países? A religião islâmica xiita. Ela pregou a morte. Seus fundamentos são a morte. A morte de quem? Daqueles que servem em Alcha e daqueles que servem em Ial dos exércitos, os judeus também. Eles dizem ter recebido a sua revelação de quem, irmão? De Gabriel. Supostamente Gabriel. Porém a gente sabe que Satanás ele se transfigura até em anjo de luz para pregoar um falso evangelho. O apóstolo Shaul lá em Gálatas falou: se alguém pregar outra boa nova, outra coisa, outro evangelho, seja maldito, não seja aceito. Então estas murtas, que estão com suas raízes fincadas num vale profundo, elas simbolizam a religião islâmica xiita, os muçulmanos xiitas. Por isso que o cavalo vermelho ele está parado no lugar destas murtas, no norte da África, onde estão os países xiitas. Por quê, irmão? Porque agora, meus irmãos, após o atraso do noivo, ocorrido em abril de 2020, agora, no período noturno, na noite, o mundo está nas trevas, está no escuro. Porém, existem 5 virgens que estão com a lâmpada acesa e estão saindo ao encontro do noivo. Neste momento, meus irmãos, o cavalo vermelho que está parado entre as murtas, ele está causando rumores de guerra. Então a profecia aqui vai continuar falando. E atrás dele estavam cavalos vermelhos. Por quê? Porque não vai estourar somente a guerra de Gog na tribulação. Vários conflitos, várias guerras vão estourar dentro da tribulação. Estes cavaleiros aqui, tudo está indicando que são os mesmos cavaleiros de Apocalipse capítulo 6. Nós vamos ver lá Apocalipse 6. Só que em Apocalipse 6 os cavalos entram em ação. Aqui eles ainda não estão em ação. E aqui vai dizer também que tem cavalos brancos que seguem para o Ocidente de Israel, para a Europa, para o olho. Se nós formos pesquisar em manuscritos gregos, a irmã vai colocar a foto aí, vai aparecer também aqui o símbolo do cavalo preto. Não está nesta Bíblia comum, mas se nós formos pesquisar nos manuscritos gregos, o cavalo preto ele também vai aparecer, o cavalo preto de Apocalipse capítulo 6. E aqui vai dizer também morenos. Morenos, se você for pesquisar o significado de moreno, vai aparecer azeitonado, esverdeado. Na Bíblia Al-Shalom, lá em Apocalipse 6, aparece um cavalo esverdeado, simboliza o que? A morte, a cor da morte, a cor dos defuntos quando estão em estado de putrefação. Ficam esverdeados, branquiçados, ficam granizados. O versículo seguinte vai dizer: e eu disse, e ao meu, quem são estes? E disse-me o anjo que falava comigo, eu mostrarei quem estes são. Versículo 11. E eles responderam ao anjo que estava entre as murtas e disseram, nós já andamos pela terra, e eis que toda a terra está tranquila e em descanso. Por quê? Porque eles começam a andar pela terra à noite. Os cavalos do Apocalipse, eles já estão perambulando sobre a face da terra, apenas eles não estão agindo ainda. Eles ainda não estão em ação. Mas agora nós vamos lá para Apocalipse 6, mostrar que para que estes cavalos, eles ajam sobre a face da terra, é necessário haver a abertura dos selos. Eis aqui o leão da tribo de Judá, que venceu e é digno de abrir os seus 7 selos. E Alcha, o líder de Judá,
que foi na frente como primícia das primícias, e está hoje no Santo dos Santos. Ele já cumpriu toda a justiça, ele já cumpriu o Evangelho eterno e está no local santo, aguardando a igreja dos primogênitos de Hebreus capítulo 2. Então nós vamos ler agora Apocalipse 6 na Bíblia Al-Shalom. Se você ler na Bíblia Almeida, você não vai ter esse entendimento. Mas na Bíblia Al-Shalom vai ficar claro que o chamado é para os cavaleiros. O chamado não é para Yaohana. Então vamos ler aqui na Bíblia Jerusalém. Diz o seguinte: vi quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, e ouvi o primeiro dos 4 viventes dizer como o estrondo de um trovão: vem. Na Bíblia Almeida está vem e vê, falando para Yaohana. Você tem que ler na Bíblia Jerusalém, ele está falando para os cavaleiros, que eles já estão sobre a terra. Zacarias capítulo 1. E ele diz então para um dos cavalos: vem. É tanto que no versículo seguinte vai dizer o seguinte: vi então aparecer um cavalo branco. Por quê? Porque ele disse vem, e aí veio o cavalo branco. Ele entrou em ação. Vi então aparecer um cavalo branco, cujo montador tinha um arco. Deram-lhe uma coroa, e ele partiu vencedor e para vencer. É Emanuel, de Isaías capítulo 8. O líder da Babilônia política, o líder de Roma, que será colocado como vencer. O seu nome vai entrar em ascensão na tribulação. Já está em ascensão e vai crescer ainda mais. Ele vai bater de frente contra a sombra de Israel. Mas isso é outra questão. O que nós estamos mostrando aqui é que os cavaleiros, eles já estão sobre a terra, porque nós já estamos no período noturno, no período de trevas. Poucos estão com a luz, estão com a lâmpada, com a palavra da verdade. As próprias virgens, 5 virgens, desoneceram e estão em trevas por não portarem a palavra da verdade. Apenas a metade, 5 virgens, as 5 virgens prudentes, estão carregando esta lâmpada. Porém a palavra vai mostrar que existe uma porta que fala a palavra da verdade para gerar as primícias. Isso está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 18, Salmo 118 e Apocalipse 3:8. Já está feito o vídeo, já está em edição. Nós iremos tratar das portas da justiça, para que você entenda melhor essa questão. Então, tendo feito aqui essa introdução em Zacarias 1, Apocalipse 6, nós iremos ler agora Mateus 24, e estes versículos agora vão ficar bem claros, vão ficar bem completos, bem aperfeiçoados no entendimento dos irmãos. Então vamos abrir lá, Mateus 24, verso 6. Diz o seguinte: e ouvireis de guerras, Armênia, Azerbaijão, Síria. É quando ele fala aqui, ó, e rumores de guerra entre abril de 2020, entre o atraso, o tardado noivo e o arrebatamento. Rumores de guerra. É o cavalo vermelho, meus irmãos, de Zacarias capítulo 1, parado entre as murtas. É o anúncio da guerra de Gog. Eles estão esperando apenas o Egito, os Estados Unidos, cair politicamente. É tudo que eles querem. E quando a sombra de Israel cair por terra, então eles avançarão com um ataque maciço à Confederação do Sul e à Confederação do Norte, contra o país judeu. Então esses rumores de guerra aqui que ela está falando, são os rumores de guerra de Zacarias capítulo 1, que estão indicando que a guerra de Gog está prestes a acontecer. Quando é que acontece, irmão Igor? No tardado noivo. Nós estamos vivenciando esses dias. A guerra de Gog está às espreitas. Mesmo se você colocar a mão no rosto, você vai conseguir ouvir de alguma forma, entender de alguma forma, de que esta guerra está na iminência de acontecer. Então, e ouvireis de guerra e de rumores de guerra, pode tardar à noite. Olhai e não vos assusteis. Isso aqui é uma mensagem de Alcha, uma profecia para a igreja dos primogênitos. Porque eu vejo muitos irmãos assustados, preocupados com o calor da tribulação, que nós já estamos sentindo. Os irmãos estão assustados, temerosos. Mas a profecia, a palavra de Alcha para a igreja dos primogênitos, para as 5 virgens prudentes, está aqui estampada. Olhai, não vos assusteis. Por quê? Porque Yaldá receberá um livramento. Yahweh mostrará que ele é poderoso para salvar. Olhai, não vos assusteis, para a igreja dos primogênitos. Porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim.
Por isso a profecia está estampada aqui para Yaldá. Aí presta bem atenção, meu irmão, que no próximo versículo, Yahshua ele dá um pulo. Aqui ele estava falando para a igreja dos primogênitos, a igreja que será livrada. É tanto que ele afirma para essa igreja: olhai e não vos assusteis. Igreja dos primogênitos, porque é mister. É mister que vocês vejam o calor da tribulação. Vocês serão livrados. Quando ele adentra o versículo 7, quando ele adentra Mateus 24:7, os cavalos de Apocalipse 6, de Zacarias 1, que estavam parados, eles começam a entrar em ação. E Zacarias 24:7 é justamente isso, a ação daqueles cavaleiros do Apocalipse. Vamos ler o versículo. Porquanto se levantará nação contra nação, cavalo vermelho, os cavalos vermelhos lá que estavam prontos para agir, e reino contra reino, e haverá fomes, o cavalo preto, pestes e terremotos em vários lugares, mortes, o cavalo esverdeado, os cavalos do Apocalipse entrando em ação. Quando? Mateus 24:7. Então no versículo 8 Yahshua vai dizer: mas todas essas coisas são o princípio das dores. Aí Yahshua pega e faz um resumo do tardar do noivo, do início da noite até a metade do período tribulacional, chama-se o princípio das dores. Por quê? Porque as dores mesmo, elas vão acontecer com grande força na grande tribulação. Está lá em Daniel, capítulo 12, versículo 1. Então, estou trazendo essas questões aqui para os irmãos estarem bem localizados quanto ao tempo espiritual. Nós já estamos no período noturno. Que essa questão tenha ficado clara na mente dos irmãos. Que nós venhamos a resistir, meus irmãos, à operação da mentira, à operação da pirâmide, à operação do erro. E venhamos portar a palavra da verdade nas nossas bocas. Porque receberemos um grande livramento de Yahweh dos exércitos, para que toda a terra contemple que Yahweh é poderoso para salvar. Fica com a força de Yahweh dos exércitos, igreja.